Chegou agora, rola a iniciativa então. Hoje a gente vai trazer um monstro poderoso de Dungeons & Dragons. É um dragão. Todo mundo vai falar, mas dragão? Já sei que ele é forte, todas as cores, tudo que é possível. Não, hoje a gente vai trazer um dragão diferente. Um dragão do tempo. Ele mexe com o tempo e com certeza ele tem um nível de força do Vecna, para vocês terem uma ideia. É um inimigo tanto quanto perigoso para qualquer nível de grupo de aventureiros. Planetscape está trazendo essa nova ameaça que é o Dragão do Tempo. E quem nasceu primeiro, o Dragão do Tempo ou o ovo? É bem complicado responder isso porque ele consegue flutuar pela linha do tempo praticamente à vontade, além de influenciar o tempo de maneiras totalmente diferentes. E ele é considerado praticamente imortal. Talvez tenha algum meio de se matá-lo, mas não se conhece. Primeiro de tudo porque caso vocês tenham a sorte de derrotá-lo em combate, ele normalmente volta no tempo, se transformando num ovo azul metálico, que pode ir parar numa dimensão aleatória. Em qualquer local aí do multiverso ele pode ir parar, que é a nova premissa aí do Dungeons & Dragons trazendo o multiverso. Ou seja, é quase impossível você saber aonde ele vai renascer. E com um detalhe, quando ele renasce, ele mantém todas as memórias e todos os conhecimentos de antes dele morrer, de todas as reencarnações dele. Ou seja, ele vai lembrar exatamente quem derrotou. E para um bicho que pode viajar no tempo, pode ser um tanto quanto perigoso você ter ele como inimigo. 2000 anos depois. A grande vantagem é que eles não são maléficos, eles têm um alinhamento neutro e normalmente querem proteger a linha do tempo de possíveis alterações que ocorram. De pessoas que usam magias para viajar no tempo e alterem alguma coisa, coisas desse tipo. Então ele não tem o grande prazer de ir lá e destruir a linha do tempo, nem nada disso. Ele vai preservar, mas ele consegue ser onipresente praticamente, porque ele consegue viajar tanto para frente quanto para trás dentro dessa linha. Então ele pode manter um equilíbrio aí dentro dessa linha entre o bem e o mal, mas observando. Mas ele não deixa de ser um dragão e gosta de acumular tesouros. Você no covil dele provavelmente não vai encontrar grandes pilhas de moeda de ouro como um dragão vermelho ou algo desse tipo. Você vai encontrar mais o que? Livros e tomos com grande sabedoria de talvez civilizações que nem existam mais, ou talvez artefatos, itens, uma série de assim, um grande museu, por assim dizer, com itens muito poderosos. Ele não vai pegar um vaso qualquer de alguma dinastia. Ele vai trazer itens poderosos de diferentes épocas que ele traz para ele e principalmente o que ele gosta é conhecimento. Então, já adiantando um pouco, bom gancho para você utilizar um dragão desse é quando o grupo de aventureiros precisar de uma informação muito obscura. Dificilmente esse dragão não tem essa informação ou ele não tem o poder para consegui-lo. O problema é você negociar com ele para que ele libere essa informação, já que ele é neutro. Ele não pretende nem ir para um lado nem ir para o outro. Ele é neutro, aquele neutro mesmo. Então veja que você vai ter que convencer ele ou talvez dar um presente. Mas pense que esse presente tem que ser um tanto quanto importante, um tanto quanto atrativo para ele aceitar. Você chegar lá com algumas pedras preciosas, ele não vai fazer diferença nenhuma se você não correr o risco de tomar uma baforada dele, que é o que eu vou explicar mais para frente. Mas se você gosta desse tipo de vídeo, quando a gente traz conhecimento sobre novos monstros, como utilizá-los e coisas desse tipo, deixa um like para nós aqui, que é o medidor, que a gente sabe se vocês gostam ou não. E também, se você não for inscrito, dá aquela força pra gente se inscrevendo no canal. E deixa um comentário aí do que você achou do monstro a hora que você bem entender e achar legal. Bom, vamos para as habilidades que o torna tão perigoso assim. Vamos lá. Vamos dizer que você resolveu entrar em combate lá com aquele seu grupo, formado por diferentes classes, diferentes raças, e que levou 35 minutos para decidir se abria ou não uma porta que não tinha armadilha nenhuma, ou se derrubava ela, ou se soltava uma magia. Isso no tempo real aqui fora do jogo. Você resolveu que vai enfrentar o dragão do tempo. Bom, primeiro de tudo eu desejo muita boa sorte, porque se você já tiver dificuldade com a porta, o dragão com certeza vai ser bem difícil.
Começa que um dragão ancião desse tipo, ele tem um nível de dificuldade 26, ou seja, grupos de nível 26 têm um grande desafio pela frente para derrotá-lo. E mesmo esse nível de aventureiros, acredito eu que não teria vida muito fácil, seria bem difícil a coisa. Já um adulto, ele tem classe de dificuldade 18. E mesmo um dragão desse tipo bebê, ele tem um nível de dificuldade de 5, ou seja, um grupo de 5º nível poderia apanhar de um bebê dragão do tempo. Embora classes de armadura e poder deles sejam comparáveis a um dragão vermelho da mesma idade, as suas armas de ataque são muito mais poderosas que uma baforada de fogo do dragão e bem mais perigosas do que qualquer outro poder que o dragão vermelho possua. Então ele se torna mais perigoso do que o dragão cromático, normalmente considerado o grande perigo do jogo. Bom, vou começar pela baforada do tempo dele. Começa que ela não tem um poder destrutivo igual a baforada de fogo, por exemplo, de um dragão vermelho, já que está sendo o que a gente está comparando, mas ele pode trazer vários debuffs para você. Começando que você vai perder muita força, porque ele vai acelerar o tempo em cima de você. Isso mesmo que você está ouvindo. Você vai se tornar mais velho e vai com isso perder força. E dependendo da idade, a baforada tem alguns poderes extras. O primeiro poder extra que ela faz é com que todos os ataques do dragão tenham vantagem. Ou seja, as garras e mordidas que ele usa igual a um dragão comum vão a partir desse momento, fora os bônus altos e o dano que ele tem, vai ter vantagem contra você e quem mais for atingido. Além disso, você fica numa condição de envenenamento. Então você recebe ainda esse prejuízo dentro do seu personagem. E conforme ele fica mais velho, isso vai piorando. Por exemplo, um dragão antigo, se soltar a baforada, além de todos esses que eu já falei, que você já com certeza já achou super legal, ele ainda vai ter resistência contra qualquer ataque que você realize contra ele. Ou seja, ele tem vantagem para te atacar, você está envenenado e além de tudo, seus ataques não são mais tão eficazes. Bom, depois de você tomar essa baforada na cara e simplesmente estar apagando sua ficha para fazer outra, você ainda, caso sobreviva a tudo isso, você ainda tem que fazer alguns testes. A baforada não acaba naquele turno. Lembra que ele controla o tempo e isso continua te afetando mesmo depois. Então alguns dragões vão exigir novos testes. Então, por exemplo, um dragão jovem vai pedir que você passe num teste de resistência. Já um ancião vai te obrigar a passar em 3 testes de resistência seguidos. Então, com uma grande probabilidade de você falhar em algum deles e aí isso tomar mais algum prejuízo dentro do seu personagem. Então veja que ele não precisa de cara minar os seus pontos de vida. Ele simplesmente acelera o seu tempo e você morre de velhice. Praticamente seria isso que ocorre. Então com isso eles vão dando aí vários prejuízos para você para fazer qualquer coisa. Então se você não se tornar um monte de poeira de cinza no chão ali, só nem com a espada sobrando, só se ela for mágica ou um artefato, pode ser que você nem sobreviva para fazer esses testes de resistência. Ok, Ale, mas esse meu grupo ainda é aquele grupo que é matador de dragão. A gente não se assustou com isso. Ele ainda possui mais alguns poderes que eu vou falar, além de ações lendárias e de covil. O poder aí de alguns dragões, já no caso mais antigos e talvez o mais procurado, é o Time Gate, ou seja, portão do tempo. Ele permite que o dragão se teletransporte não de local, mas por tempo. E essa faixa comprime aí 8.000 anos, seja para frente ou para trás. Então ele pode viajar para qualquer época dentro dessa faixa temporal e isso permite que, por exemplo, ele, caso fique muito bravo com você, ele volte no tempo e destrua logo que você nasce ou que antes dos seus pais serem mortos e você se tornar aventureiro ou algo desse tipo. Então antes de você se tornar órfão, pode ser que você vire um arrasta para cima aí quando criança. Ciclo de renascimento. Como eu comentei, um dragão quando ele morre, na verdade ele não morre. Ele funde sua energia num novo ovo e aí ele pode aparecer em qualquer local em um de 100 anos, voltando com força total e todas as memórias. Lembrando que ele pode viajar no tempo, então ele poderia voltar para se vingar de você mesmo que ele renascesse daqui 100 anos. Então é um baita problema que toda vez ele pode retornar para querer vingança. E isso pode ser constante. Então eu não acho uma boa você provocar um dragão desse. Talvez ir lá consultar, pegar uma informação, ok. Agora sair na espadada e machadada não é uma boa ideia.
Reações. A partir do dragão adulto, ele consegue ter 3 tipos de reação. A primeira é a Reactive Rend. Ele permite que você faça um ataque contra... Quando você fizer um teste de resistência ou receber um ataque, você pode realizar um ataque imediatamente. O Slow Time. Conforme um inimigo recebe a baforada do tempo dele, ele consegue desacelerar o tempo e com isso tornar o movimento do seu inimigo zero. E o Time Sleep permite que ele tome metade do dano e ao mesmo tempo se teleporte para longe desse perigo. Ou seja, mesmo quando você acerta, pode ser que não faça efeito nenhum ou quase nada. E além disso, ele escape de você, mostrando o grande poder que ele tem sobre controlar o tempo. Não satisfeito, se você resolver ir lá incomodar ele na casa dele, ou seja, ele ganha ações de covil, ele possui ainda mais 3 poderes que manipulam o tempo. O Temporal Flying permite que ele retire um dos personagens da iniciativa. Literalmente ele te congela e você não faz nada naquele turno. O Temporal Lag faz com que ele desacelere os seus inimigos dentro do covil. E o Time-Slice Divergence, ou seja, uma divergência temporal, permite que ele esteja em 2 lugares ao mesmo tempo, que é um baita problema quando você estiver enfrentando. Se um já é difícil, imagina ter 2 dele. E aí, então essas são todas as vantagens que ele ganha por jogar em casa. Bom, Ale, mas como que eu vou usar esse dragão? Se sair na pancadaria não vai dar certo, não vai dar bom. Bom, você pode usar ele de várias maneiras. A primeira dele, podemos dizer que quando um grande combate, por exemplo, desanda contra um inimigo muito poderoso e o mago de 20º nível já não está mais aí no quadro de batalha com as suas magias mais poderosas e com isso o grupo é derrotado, o dragão poderia de repente interferir nessa batalha e fazer com que eles saiam do tempo, recuperar eles e colocar eles de volta no início da batalha. Seria aquele famoso você voltar no tempo e salvar todo mundo. Isso aí seria uma solução, no caso, acredito eu, que você poderia usar quando está ocorrendo aquele azar muito grande nos dados. Então vamos dizer que não é culpa dos jogadores, eles estão tomando as decisões, mas está num dia que só cai 1, 2 e o dado não ajuda de maneira alguma e você como mestre, o seu dado está dando um pouquinho mais de sorte. Ou mesmo que não esteja, eles estão fazendo o papel sozinho. Então, quando eles vão ser derrotados pelo dado, em vez de ser derrotados pelo combate, você poderia usar, por exemplo, isso daí para trazê-los de volta ao combate e colocar novamente uma ordem aí na linha do tempo, por assim dizer. Pode ser que o perigo fosse muito grande e tudo que esse vilão desenvolvesse depois poderia afetar a linha do tempo, por isso que o dragão entra na jogada. Você pode fazer que um grande vilão também esteja atrás do poder desse dragão e com isso ele consegue derrotar um e ele cria uma maneira de poder rastrear aonde esse dragão vai nascer e ir atrás do ovo. E os jogadores têm que impedir isso. Eles dão até alguma dica, por exemplo, do novo suplemento do Planescape que possui uma cidadela chamada Sigil com vários portais que poderia ajudar. Então eles deram aí um ganchinho, né? Primeiro para vender o livro novo deles, segundo que você também poderia fazer de aventura seria essa corrida contra o tempo. Quem chega primeiro ao ovo do Dragão do Tempo? Vocês ou o vilão? E o terceiro é uma falha no tempo. Então vocês poderiam ser uma falha temporal e o dragão pode querer se livrar de vocês e aí mandar alguns capangas, algumas coisas atrás de vocês antes mesmo dele se preocupar em ir lá resolver. É lógico que ele não vai interferir em pequenas coisas do tempo como uma anomalia de um pequeno grupo de aventureiros, logo de cara, a não ser que vocês demonstrem serem um desafio bem maior do que ele imaginava. Então ele poderia criar alguma coisa e ser um grande inimigo do grupo aí até mesmo. O segundo é, de repente, ele chamar o grupo de aventureiros para resolver problemas de anomalia do tempo. Então ele pode ser, de repente, um grande mentor, fazendo com que os viajantes tenham que viajar pelo multiverso, corrigindo as coisas, algo assim. Já teve vários desenhos, vários animes e filmes que teve personagens desse tipo, que eles são contratados para resolver o problema de anomalias no tempo. Então também seria uma opção para você usar o dragão sem precisar colocar ele em combate, já que é um combate aí beirando o impossível. Mas e aí, o que você achou dessa inspiração que a gente trouxe para você desse dragão? A gente está trazendo ele aí para você pôr na sua mesa, se você quiser mexer com o multiverso, pode ser uma ótima possibilidade. Lembrando que é sempre possível você também adaptá-lo para outros cenários e outros sistemas, não é muito difícil, tá bom?
Basta você fazer algumas modificações nele, com certeza ele pode ajudar bastante. Então põe aí nos comentários o que você achou desse dragão, se você achou legal, se vocês acharam que ele viajou no tempo aí, não tem nada a ver. Põe aí o que você achou, vamos participar daquele papo legal. E se você tá até agora no vídeo e ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos aqui do Cafofo do Necromante, que com certeza a gente tá trazendo aí um conteúdo que agrega a mesa de vocês e ajuda. E se não tiver, põe aí o que você gostaria de ver, que a gente vai fazer algumas coisas aí, novidades, a gente vem atendendo a galera conforme a gente vai conseguindo, beleza? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!